Glória a Deus, aleluia. Santificado. Senhor, seja louvado, seja engrandecido pela sua vida. Deus abençoa ricamente, que Ele faça com que a graça e o seu favor te acompanhem todos os dias. Seja bem-vindo ao canal do Pastor Mangrinha nesta noite. Deixe o teu like, faça um comentário de todas estas mensagens que nós estamos a ministrar. E se inscreva-te, partilha ao maior número que puderes. Nós estamos a tratar de um tema muito bom, que tem sido uma bênção para a minha vida e para muitas outras pessoas. Então, queridos irmãos, que o Senhor possa guardar-te a tua entrada e a tua saída. E o Senhor o abençoe. Amém? Estamos de volta nesta noite para recomeçarmos mais uma série bíblica que estamos a tratar do império do anticristo. Nas vezes passadas nós falamos sobre a grande Babilônia, falamos sobre a origem da Babilônia, mostramos que o anticristo já opera nos bastidores. Hoje nós vamos mostrar como é que o império está a ser construído, como é que o império está a ser preparado diante dos nossos olhos. Já está tudo favorável. A Bíblia diz que quando ouvires da desolação, da abominação, da desolação que foi falado pelo profeta Daniel, sabereis logo que os tempos estão no fim. Recentemente nós estamos a observar uma tendência da reconstrução do terceiro templo de Israel, a qual Israel é um relógio profético. Todas as coisas que acontecem, nós temos que olhar para aquele povo, porque eles ainda são o povo de Deus, e eles falam para nós acerca do que é a atenção dos tempos proféticos. Amém? Há uma intenção de reconstruir o terceiro templo, não sabe exatamente, mas acredita-se que é uma maneira de que se prepara o cenário. Por isso que hoje eu quero falar sobre como é que este império do anticristo está a ser movimentado, como é que ele está a ser construído. O que eles primeiro estão a fazer é preparar a nossa mente, é cauterizar a mente humana, é aculturar-nos, ou seja, eles vão criar um nível de aceitação, vão nos fazer aceitar o que eles têm nos colocado diante de nossas vistas, dos nossos olhos. Eles vão impor os seus desejos através das leis que eles vão aplicar e dos tempos que vão mudar. E eles vão dizer que tudo o que eles vão fazer é para o nosso bem e é para a nossa segurança. Por quê? Porque a lei que opera nos bastidores, onde o anticristo é o espírito que move eles, eles têm uma máxima que é criar o caos para depois trazer a ordem. Eles criam o terror, depois dão a solução da paz. E você cai no laço como um pássaro. Então, o império do anticristo ele está sendo preparado diante dos nossos olhos, através dos sistemas que compõem a Grande Babilônia. Nós falamos que a Grande Babilônia é composto pelo sistema político e o sistema religioso. São duas alas. E abrimos para os irmãos a revelação das bestas que João viu em Apocalipse capítulo 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Quem é a besta do mar é o anticristo. Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 fala dos 4 animais. Daniel capítulo 7 fala dos 4 animais que subiam do grande mar, e Daniel capítulo 8 fala dos animais que lutavam entre si, que é o bode e o carneiro. E Daniel capítulo 7 fala dos 4 animais, que entre esses 4 animais, um dos animais era o diferente de todos, e que tinha 10 chifres, e no meio dos 10 chifres crescia um chifre que tinha o olho do homem e que falava coisas extravagantes. Ou seja, ele falava diferente de todos e tinha um olho mostrando que tinha controlado tudo.
O olho está ligado ao controle. E tudo hoje que nós vivemos e fizemos está controlado. Porque nós estamos no tempo dos TICs, das tecnologias. Tudo que nós fizemos, eles têm um olho para observar. A impressão digital, a nossa identificação, eles nos conhecem. Daí que tem uma agenda mundial que é a famosa o reset. O reset é o apagar a mente, borrar tudo que nós temos como conhecimento e eles começaram a reiniciar, ou seja, reiniciar o mundo. É a intenção deles. Mas eles ainda não estão a demonstrar a sua verdadeira face. O discurso que vai imperar é a segurança, é a proteção, é o bem-estar para o homem. Então, esse é o engano. Por isso é que Daniel diz que é a desolação e a abominação. Então, nesta noite vamos falar sobre como é que o império do anticristo está sendo construído diante dos nossos olhos. E por que existem evidências de que, de fato, ela está muito próxima de ser reerguida. Primeiro, devemos observar Mateus 24, aonde Jesus fala dos sinais dos tempos. Segundo, olhar para o relógio profético que é Israel, os acontecimentos de Israel recentemente e principalmente a região do Médio Oriente, dos acontecimentos que têm me chamado a atenção. Aleluia! E uma das coisas que nós podemos observar atualmente, ou desde que estamos a viver nesse caos que foi criado em 2019-20, que começou com a doença, não tem parado aquilo que é acontecimentos naturais. E isso cumpre o que Jesus falou no livro de Mateus. Recentemente, nas passadas 48 horas, nós vimos duas grandes tempestades de furacão, como prova de que o sinal está a se acelerar. O furacão Grace no México e o furacão da Ida na cidade de Louisiana, nos Estados Unidos da América. E a Bíblia diz que naquele tempo haverá tremor de terra, haverá fome. Estamos a ver fomes em tudo quanto é plano, é país, é espaço. Não há sítio, não há país que não se passa fome, porque o mundo ficou fechado. Tudo é um plano no mundo espiritual que está a ser concretizado para se materializar. Aleluia! Mas eu quero demonstrar biblicamente quem é o anticristo e como é que esse império está a ser reerguido e como é que ele vai atuar quando chegar o tempo da grande tribulação. Então vem comigo de novo em Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 5, e vamos abrir para os irmãos estas verdades bíblicas. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 17, versículo 5, diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos testemunhos de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta. A besta, ela se assentou sobre a mulher, mas a mulher, ela é a que exercia influência sobre os montes, estava sentada sobre os reis. Amém? E ele disse: eu vou mostrar para ti, João, o mistério da mulher. E ele vai explicar qual é o mistério da mulher. A visão de Daniel foi que ele observa os 10 chifres, na qual crescia um chifre com um olho e que tinha uma boca grandiosa, que essa boca falava ou proferia as palavras de blasfêmia. Então, nesta visão do último animal, este último chifre, ela se refere ao império do anticristo, que serão, primeiramente, 10 reis. Entre os 10 reis vai nascer um que ainda é pequeno, não é grande. Quer dizer que o anticristo, ele não é alguém famoso, não é alguém grande, nem tão pouco alguém conhecido. Porque na visão de Daniel, ele diz que ele é pequeno, ele cresce. E ele vai ganhar sua fama através da sua eloquência, a capacidade de resolução de conflitos
geopolítico, social, econômico, cultural. Por isso é que agora nós estamos a ver o caos. O caos, quem está a criar o caos são os componentes da Grande Babilônia, que são os agentes que trabalham com o espírito do anticristo que opera na secreta. Eles têm a missão de preparar esse ambiente para construir este império. Através de quê? De conflitos mundiais. Quando Jesus disse: ouvireis de rumores de guerra e nações contra nações que vão se levantar entre si, isso está a dizer que eles vão cumprir essa agenda. E é necessário que se cumpra. Recentemente, se observarem, ouvimos ou estamos a ouvir da questão dos talibãs no Afeganistão. Israel está em ameaça com o Irão, ou seja, há rumores de guerra. Então, todo esse caos, desde as doenças de vírus, bactérias, vão multiplicando-se para que nós aceitamos a proposta que eles vão entregar como solução dos problemas mundiais. O que é que vai acontecer? Eles já estão preparando nossa mente de maneira em que nós vamos crer que o governo é um governo de bem e que tudo que eles estão a fazer é para o nosso bem. A vacina é um exemplo claro, mas é uma fase inicial para que o irmão e eu vejamos com normalidade. É o processo. Isso tem várias etapas. Se Deus permitir, vamos falar das etapas da nova ordem mundial que está ligado ao sistema da Babilônia. Aleluia? Então, isso nos remete a uma compreensão de que o anticristo, o seu império, estão a ser construído. Quando chegar esse homem com esta capacidade que Daniel fala, que tem o olho e tem uma boca que vai proferir coisas grandiosas, que é o pequeno chifre, que ela vai crescer no meio dos 10 chifres, ele vai ser o homem do iníquo, o homem da iniquidade, aquele que vai conseguir dar solução aos problemas. Ele vai fazer a aliança, porque a Bíblia diz que ele fará aliança com alguns, vai unir os governos. Alguns dizem que entre os estados dos muçulmanos, os islamitas, por exemplo, o povo de Israel não se dá bem com os palestinianos, não se dá bem com a Líbia, não se dá bem com os Iraque, Afeganistão. Há um conflito no Mediterrâneo, no Médio Oriente, mas esse homem virá e vai conseguir criar esta ordem. Amém? Amém. Ao criar esta ordem, então ele vai ser visto como um homem influente e vai ganhar os seus prêmios Nobel, vai ter os seus méritos, como a ideia da Babilônia, honrar o homem capaz, o homem que pode. Amém? Vem comigo. Então o versículo 6, ou 7, ou 8, o anjo diz a João sobre o mistério que estava sobre a mulher, a besta. E ele vai revelar quem é essa besta. Ele diz o seguinte: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Vão se admirar, por quê? Porque ele será uma pessoa única, diferente no planeta Terra. Ele vai ter a capacidade de convencer qualquer um. De convencer qualquer um. Disse aqui a sentido do versículo 9, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Essas 7 cabeças está descrito em Apocalipse capítulo 13, que fala da besta que sobe do mar, que é o anticristo. E aqui no capítulo 17, João está a ser revelado, o anjo está a revelar o mistério da mulher. Disse: são também 7 reis, é aqui onde eu vou me deter. Diz: são 7 reis. 7 reis, onde ele diz assim: 5 já caíram. Esses 5 reis que já caíram está a referir-se dos impérios que já existiram. Quais foram os impérios que já existiram desde que o mundo é mundo? Primeiro império que existiu, mas que não foi dado a construção, primeiro foi a Babilônia, mas o primeiro império civilizado é o Egito. Por isso é que o Egito está em primeiro lugar, mas a primeira torre que construiu isso foi a Babel, mas Deus parou. Então, temos o império do Egito, conta comigo, a Babilônia, que é o segundo,
Medo-Persa, terceiro, os assírios, quarto, temos a Grécia, que é a quinta, que é o quinto império. Amém? Então, o anjo vai dizer 5 caíram, significa que esses impérios já caíram. Diz, um existe, qual é um? Roma. João estava na época do Império Romano, sob a influência de Roma. Daniel estava sob a influência da Babilônia. Os dois receberam a visão na cautividade. Deus revela na cautividade. Deus é um Deus que revela quando nós estamos presos, estamos num determinado sistema de influência maligna. Aleluia. Então, esse já existe. Diz, e quando vier, convém que dura pouco tempo. Ou seja, o império do anticristo vai durar apenas 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias. Porque ele vai fazer aliança com as nações para que se cumpra o pacto e ele depois vai subir a pé a Israel para sentar-se no trono de Jesus para abominar. Amém? Porque ele vai sentir-se Deus. E quem vai dar essa autoridade, já expliquei, vai ser o falso profeta. Aí é onde entra a religião. A função da religião vai ser de convencer o sistema, as pessoas de adorar o anticristo. Por isso é que o reino em que João estava referia-se ao Império de Roma. O Império de Roma, ela caiu, mas ela ainda exerce a sua influência espiritual sobre o planeta Terra. Por isso é que hoje vemos o Papa, a partir do Vaticano, a determinar como é que um país deve andar. Ou seja, o Papa tem uma voz de respeito no meio dos políticos. Então, quando a besta que sobe da terra, que está ligado diretamente ao falso profeta, vai nascer, provavelmente vai nascer desse sistema religioso governado pela Jezabel, que é a igreja de Roma. Ele vai preparar o ambiente dos cristãos que não têm, ou os cristãos que não têm o testemunho de Jesus, ou que não andam de acordo com a palavra de Deus, os religiosos, aqueles que não têm compromisso com Deus, e o mundo de que aquele homem inteligente veio de parte de Deus para resolver o problema do mundo. E como é político, nós devemos obediência aos governantes. Aleluia! E você vai aceitar a marca da besta, porque você tem que obedecer o que o líder religioso falou. Aí está o grande engano. Por isso é que eles estão a preparar hoje a nossa mente para você aceitar. Assim como hoje você aceita a vacina normalmente, sem questionar, também a marca da besta virá como se fosse uma solução do problema. Porque senão você não vai comprar, senão você não vai ter acesso ao dinheiro, não vai entrar no supermercado, não vai pegar transporte, não pode viajar para outro país e o teu sonho morre. Eles vão vender sonho. Por isso é que a mulher, ela tinha uma taça cheia de quê? Um cálice cheio de ouro, das abominações, imundícia. Eles vão vender um sonho para você comprar. E eles vão te dizer que a única solução é você entrar na ordem que o mundo vai viver. Ou você entra na ordem que o mundo vai viver, ou você vai se excluir e você vai padecer, porque serás um excluído do sistema, apagado. Por isso é que disse reset, apagar todo aquele que não se alinhar com a nova ordem mundial, que vai vir brevemente para se estabelecer. Por isso é que o império dele, do anticristo, está na fase final, está sendo edificada. Amém, irmãos? E João vai dizer o seguinte: a besta que era já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E é dos 7, mostrando que desses 7 impérios que nós vimos, vai nascer o império do anticristo. E Apocalipse capítulo 13 descreve as características do anticristo. Amém? Ele diz que o anticristo tem 7 cabeças e 10 chifres. E entre esses 10 chifres, ele vai fazendo, vamos lá para o Apocalipse 13 rápido, só para reforçarmos aqui, que diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão dele o poder e o seu trono de grande poderio. Aleluia! Nós estamos na fase final e eu quero deixar claro aos irmãos: a besta que João viu que sobe do mar, ela tem 3 formas. Nós vimos a primeira forma que era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso,
e sua boca como de leão. Na mensagem anterior da série bíblica, eu expliquei aos irmãos o significado de cada um desses animais. Se quiseres conferir o significado de um dos animais, pode ir em Daniel 7 e 8, porque o anjo Gabriel explicou. Mas eu vou reforçar para os irmãos. O império do leopardo, ou seja, o leopardo, ele está ligado a um dos impérios. Amém? Que é o império da Assíria. Amém? Agora, o urso, perdão, o urso está ligado ao Medo Persa. E o leão é a Babilônia. O que quer dizer que um desses impérios que era e já não é, e é dos 7, e é o 8º ao mesmo tempo, vai ser aliança com esses 3 impérios. Ou seja, o mesmo espírito que operou e dominou a Babilônia, o mesmo espírito, ou o principado, ou o demônio que dominou a Grécia, o mesmo espírito que operou e dominou os Medo e Persa, vai vir sobre a influência do anticristo. Ela vai voltar e vai ser o 8º império do anticristo. Aleluia! Será o 8º império do anticristo. É através desse império, ou seja, a força desses impérios, é que vai dar a legalidade da constituição do império do anticristo. O império da Babilônia era um império muito dominante. O império do Medo Persa eram conquistadores. E a Grécia era muito veloz em conquistar os seus objetivos. Amém? Através do Alexandre o Grego, pode estudar a história, vais entender bem sobre o império da Grécia. Então, esses 3 vão formar o único império com todas as forças, mas o poder do dragão que ele vai dar à besta que sobe do mar. Aleluia! Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Precisamos vigiar e prestar atenção no que está acontecendo nesses contextos, porque tudo o que estamos a observar é a construção do império do anticristo. Está a ser preparado para o irmão aceitar a marca da besta. A vacina não é a marca da besta, é a preparação para que a tua mente receba normalmente o que eles vão depois trazer. A marca da besta, que é a marca do anticristo. Mas que o Senhor possa nos guardar para que nesse dia, antes do arrebatamento, e aqueles que ficarem, e aqueles que não tiverem que subir, os cristãos que ficarem, possam entender que o Senhor, Ele já nos selou com o Espírito Santo, para que não recebam a marca da besta e não aceitam qualquer ordem que eles estão a prever para nos impor. As suas ideologias, através do nosso pensamento, trabalhar na nossa cultura, para nos ver o mal como bem e o bem como mal. Mudanças de valores que nós vamos vendo durante esses dias. Desde as organizações como a LGBT, os homossexuais, ideologia de gêneros, os abortistas, os feministas, tudo isso é um combate contra os valores da família e os valores cristãos. Que Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Amanhã nós vamos falar sobre o reino de Cristo e o reino milenar. Que o Senhor abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.